Você já se imaginou investindo em uma ampla gama de ativos financeiros, diversificando a sua carteira e aproveitando oportunidades de investimento nos Estados Unidos através de um único ativo? Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo vamos mergulhar no mundo dos ETFs e descobrir como eles podem revolucionar a sua estratégia de investimentos. Para quem ainda não teve a oportunidade de se aprofundar nessa classe de ativos, vamos iniciar com uma explicação mais detalhada. ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que pode ser traduzido em português por fundos negociados em bolsa. Os ETFs são semelhantes aos fundos de investimento que você já conhece, com a diferença que eles têm cotas negociadas em bolsas de valores. E por terem cotas negociadas em bolsa, você consegue acessar estratégias de investimentos de forma líquida e com todas as vantagens que os ativos listados têm. Através dos ETFs, você pode investir em ações, renda fixa, commodities e até mesmo nas moedas digitais, as criptomoedas. Com um único ETF, você compra uma cesta de ativos e amplia a diversificação da sua carteira de investimentos. Para dar um exemplo prático, é bem diferente você investir em uma única ação de tecnologia e estar exposto exclusivamente àquela empresa do que você comprar um ETF de ações de tech, que pode ter dezenas ou centenas de ações em seu portfólio. O mesmo pode ser dito sobre os ETFs de renda fixa. Em geral, é mais arriscado escolher um único título de renda fixa do que usar um ETF, que tem em seu portfólio uma carteira diversificada de títulos. Existem ainda os ETFs com estratégias multimercado, que investem tanto em ações como em renda fixa em um único instrumento. Para entender o mercado de ETFs, vale a pena voltar um pouco no tempo, quando a história dos ETFs se inicia. Após a queda do mercado de ações em 1987, conhecida como a Black Monday, houve uma crescente demanda por produtos financeiros que permitissem maior diversificação e liquidez. Nos anos 90, os ETFs surgiram como uma alternativa inovadora de investimentos, combinando diversificação dos fundos tradicionais com a facilidade de negociação nas bolsas de valores. Desde então, os ETFs conquistaram os investidores, cresceram em popularidade e se tornaram componentes essenciais nos portfólios de investimentos. Agora você deve estar se perguntando: como os ETFs se comparam aos fundos comuns disponíveis no Brasil? Como eu disse, ambos oferecem diversificação, permitindo que você invista em diversos ativos de uma única vez. Porém, os ETFs têm uma vantagem importante. Eles são negociados em bolsa, permitindo compras e vendas diariamente durante o horário de negociação. Eles também têm custos operacionais consideravelmente menores quando comparados a outros fundos, muitos, por exemplo, com taxas inferiores a 0,1% ao ano. E aqui está um fato interessante. O mercado de ETFs no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente. Enquanto no Brasil a quantidade de fundos não chega a 100, nos Estados Unidos há cerca de 3.000 ETFs disponíveis. Além disso, os ETFs brasileiros só podem seguir estratégias passivas em índices, o que a gente chama de fundos de índices. Nos Estados Unidos, apesar de existirem diversos fundos de índices com gestão passiva, existem ETFs com gestão ativa também, ou seja, ETFs em que o gestor busca superar um benchmark específico. Essas diferenças entre o mercado americano e o brasileiro refletem a maturidade do mercado de capitais de cada país. A título de curiosidade, a BlackRock é a maior gestora de ETFs nos Estados Unidos, com aproximadamente 30% do mercado. Outras gestoras importantes e renomadas são a State Street e a Vanguard, como exemplo. O mercado de ETFs americanos é o maior do mundo e segue crescendo. E uma pergunta frequente é se os ETFs americanos pagam dividendos. E a resposta é sim. Isso significa que, ao investir em ETFs americanos, é possível receber uma parcela dos lucros das empresas que compõem os ETFs. A regulamentação americana exige que os ETFs distribuam pelo menos 90% do lucro, oferecendo uma oportunidade de renda passiva em dólares. Os ETFs de renda fixa também podem pagar dividendos. E funciona da seguinte forma: você compra um ETF com uma estratégia de renda fixa, ou seja, que investe em títulos de dívida, e parte dos juros e do ganho que esses títulos pagam é revertida para você em forma de dividendos recorrentes. Agora, por que considerar investir especificamente em ETFs com a Nomad? Além do mercado americano oferecer muito mais opções de ETFs, com as mais diferentes estratégias, tem uma vantagem adicional que é a diversificação de moedas e geográfica. Investir em dólares no mercado americano traz uma camada a mais de proteção para sua carteira. Aqui no canal, a gente tem um vídeo
falando especificamente sobre a importância de proteger o seu patrimônio investindo em dólares no mercado americano. Vale a pena buscar e conferir. E aí tá, uma visão geral dos ETFs, desde o que são até o porquê considerar os ETFs americanos em seu portfólio. Lembre-se sempre de fazer uma análise profunda antes de investir em qualquer ativo e confirmar se ele está adequado ao seu perfil de risco, ok? Os ETFs representam uma forma inovadora e flexível de investir, permitindo a você aproveitar a diversificação, liquidez e oportunidades do mercado financeiro. Através dos ETFs é possível acessar as mais diferentes estratégias, desde as mais conservadoras, focadas 100% em renda fixa, até investimentos alternativos e commodities. Se você quer expandir os seus horizontes de investimento, os ETFs podem ser o veículo certo para isso. Acesse o app da Nomad, invista a partir de $1, sem taxa de corretagem. Já abriu sua conta e começou a investir no mercado americano? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. A gente está sempre trazendo informação sobre o mercado internacional para que você possa tomar a melhor decisão de investimentos, sempre bem informado. Um abraço e bons investimentos!